Olá pessoal do sétimo ano, vamos aí dar início ao nosso novo assunto que vai ser região sudeste. Lembrando aí que nós trabalhamos com a região nordeste, né? Nós vimos aí 2 capítulos sobre a mesma, a questão da construção do espaço geográfico do Nordeste e também nós vimos a construção do espaço físico, fitogeográfico do Nordeste, clima, vegetação e relevo. A mesma coisa nós iremos fazer com a região Sudeste. Vamos trabalhar a construção do espaço geográfico da região Sudeste e vamos aí no capítulo 9, que é o nosso segundo capítulo sobre a região Sudeste, trabalhar exclusivamente as questões fitogeográficas, né? Relevo, clima e tudo mais que se encontra naquela região de forma física, tá? Inicialmente aí nós temos no Sudeste construção da selva de pedra, né? É chamada selva de pedra, né? Porque a região Sudeste é a região mais urbanizada e a região aí onde há uma grande concentração de pessoas. Quase metade da população brasileira, ou seja, mais de 40% da população brasileira vive na região Sudeste, exclusivamente nos estados de São Paulo, principalmente, né? No estado do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e no Espírito Santo. Esses 4 estados aqui formam a região Sudeste, região mais urbanizada, região aí mais conectada com a internet e região aí mais industrializada. Mas como foi que tudo começou aí, né? Porque nós vimos que o Nordeste ele inicia-se logo no período de descobrimento, século XVI, né? E o Sudeste também foi século XVI ou foi séculos depois? E o que houve para ter essa grande repercussão com o Sudeste, para ganhar grande credibilidade aí, né? O que é que aconteceu? Os primeiros colonizadores que se estabeleceram na capital de São Vicente fundaram a primeira vila e os primeiros engenhos, ou seja, também lá no século XVI houve a introdução de grande quantidade de pessoas na região Sudeste, assim como houve na região Nordeste. Porém, né, começou o desenvolvimento da agricultura através da cana-de-açúcar, tentaram aí colocar engenhos, tentaram aí desenvolver a cana-de-açúcar nas regiões mais interioranas, porém não deu tão certo, assim como na região Nordeste. Por quê? Devido ao clima e devido também às condições geográficas do lugar, certo? Então, isso aí fez com que a região Sudeste ela ficasse um pouco esquecida e desse nessa época aí, século XVI, século XVII, bastante impulso para a região Nordeste, tá? Então, fundaram na capitania de São Vicente, né? Lembrando que naquela época, no século XVI, né, o Brasil era dividido em capitanias, né? E a capitania de São Vicente era uma das últimas capitanias lá aqui na região do Brasil, né? Na região sudeste do Brasil. Os colonos de São Vicente desbravaram o interior do território em busca de pedras preciosas indígenas, né? Esse momento aí ficou conhecido como bandeiradas, tá? Ou entradas. Foi quando eles perceberam que aquela região sudeste não tinha grande possibilidade de desenvolver grandes quantidades de cana-de-açúcar, então eles fizeram com que eles fossem buscar novas possibilidades aí de riqueza. E entrando para o interior da colônia, né, principalmente em procura de metais preciosos, como é o caso do ouro, e também para capturar indígenas e transformar ele, né, e fazer com que eles virassem escravos para os seus trabalhos aí. Lembrando que essa entrada para o interior do Sudeste, né, essa entrada aí para o interior do Brasil, foi conhecida como bandeiradas ou entradas, feito pelos bandeirantes. Colonos e jesuítas começaram a subir Serra Mar. Serra Mar é uma região bastante alta entre a região Sudeste, né, conhecida como Mares de Morro, que é uma região bastante que possui grande altitude, tá? Uma região muito serrana, região serrana de São Paulo, região serrana do Rio de Janeiro, tá? Em uma região de terreno plano e clima ameno, além de muitos rios. Chegando nessa região mais alta, eles perceberam que era uma região muito ampla e uma região que possuía grandes quantidades de rios e o clima nem era muito quente e também não era muito frio. Era propício para desenvolver aí uma grande quantidade de casas e uma grande quantidade de civilização.
Os jesuítas, então, fundaram o Pátio do Colégio, naquela região, né? Fundaram o Pátio do Colégio, como mostra aí no livro de vocês, que foi como se fosse uma grande capela, né? Logo aí deu origem à Vila de São Paulo e, posteriormente, hoje é a cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, ela surge como surge como uma capela, que hoje é a maior cidade do Brasil, certo? Aqui nós temos um mapa, assim como tem no livro de vocês, onde mostra a rota, né, de entrada ou a rota aí das bandeiradas. Foi tanto nessa região aqui da Bahia, né, Porto Seguro, que deu a primeira entrada, como nessa região aqui, ó, dos bandeirantes, a região das bandeiras, ó. Eles fixaram nessa região aqui, que é a região de São Vicente, lembrando que essa aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Então essas partes aqui é toda a região que pertence a Portugal e essa parte aqui pertence à Espanha. E eles quebraram um acordo aí entrando para essa região aí que pertence à Espanha em busca de ouro, em busca aí de indígenas. Essa entrada para o interior foi chamada de bandeiradas ou entradas. E enfim, eles descobrem ouro, né? Eles entram no interior, quando eles saem do litoral, vão para o interior e descobrem então ouro, certo? No final do século XVII, os bandeirantes encontraram ouro e pedras preciosas na região que hoje é a chamada Minas Gerais, né? O estado de Minas Gerais. A partir daí, então, eles começaram a ter uma grande quantidade e vinda de colonos de outras regiões, perdão, colonos de outras regiões, vinda aí de imigrantes de outros países, né, de outros continentes, para se anexar naquela região que é Minas Gerais e começar então a possibilidade de enriquecer economicamente, certo? Essa região aí transformou-se na principal região econômica do Brasil. Por quê? Porque naquela época, entre o século XVII e o século XVIII, o açúcar perdeu o valor, né? Perde o valor, esquece lá o açúcar na região Nordeste e vamos agora focar na região Sudeste, que está dando muito lucro, que são as pedras preciosas, são o ouro, né? O que é que nós temos aí então? Levando a organização de vilas e cidades, como é o caso da fundação de Ouro Preto, de Mariana, entre outras cidades muito importantes historicamente para a cultura brasileira, certo? E a abertura de caminhos para transportar o ouro até o litoral. Foi bastante importante aí o surgimento dessas pequenas vilas que hoje são as cidades, porque era dentro do interior. No interior era feita a retirada dessas grandes quantidades de ouro, grandes quantidades aí de pedras preciosas. E a partir daí tinha que ter grandes quantidades e grandes aberturas de estradas até a região que é a região de Santos, para exportar para fora, né? Para exportar para fora, como é o caso de Portugal, que ficava e era o dono aí de toda essa quantidade de ouro, essa grande quantidade de recursos minerais, tá? Então todo o ouro aí que era retirado de Minas Gerais era escoado até as regiões litorâneas e transportado para Portugal, ok? No Nordeste, a indústria canavieira perdia forças devido à concorrência dos holandeses, principalmente nas regiões que hoje é as Antilhas. Os dois fatores levaram a Europa portuguesa a transferir a capital, que era em Salvador, né, e agora passa a ser no Rio de Janeiro, certo? Muda então até a capital. Antes a capital era na região que mais lucrava, Nordeste. Depois dessa grande queda da cana-de-açúcar, muda a capital da colônia para a região, né, que agora é o período imperial, muda para a região Sudeste, com grande desenvolvimento aí do ouro e a grande riqueza nessa região Sudeste aí, e muda-se a capital para o Rio de Janeiro. Então nós temos aí, ó, a mineração foram feitas principalmente nessas regiões aí, tá? A mineração proporcionou o que para o Brasil? Quais foram os principais pontos importantes, os pontos positivos da mineração para o Brasil, né? Ocupação rumo ao interior do Brasil, lembrando que só era ocupada essa faixa de terra aqui próxima ao litoral, com a possibilidade de exportação, aliás, com a possibilidade de extração do ouro. Foi então desenvolvido as principais cidades aqui entre São Paulo, Rio de Janeiro
em Minas Gerais, tá? Então proporcionou a ocupação do interior do Brasil, proporciona também o crescimento demográfico, né? Até porque vem pessoas de outras regiões, pessoas de outros continentes, pessoas de outros países, né? E também começa um desenvolvimento do mercado e de um comércio interno. As pessoas precisam aí desenvolver alimentos, vestuários, calçados. Então começa um pequeno comércio interno dentro do interior do Brasil que se expande nos dias atuais. Só que também passa mais ou menos 100 anos e o ouro ele começa a ficar escasso, né? Porque o ouro não vai surgir de uma hora para outra, certo? O ouro também ele começa a ficar escasso. Essa escassez do ouro vai fazer com que as pessoas procurem novos rumos e procurem aí novas possibilidades de desenvolver sua economia. No século XVIII, né, até no início do século XIX aí, surge a possibilidade de transformar nessas regiões mais férteis a agricultura ou a cultura do café, certo? Começa então a reduzir a quantidade de ouro na região das minas, então a população ela começa a buscar novas possibilidades, né, de desenvolver condições econômicas, então elas vão buscar e vão migrar para locais onde há melhores condições de desenvolvimento da agricultura. No Rio de Janeiro, o cultivo de grãos adaptou-se bem às condições de solo e clima, né, que é um clima ameno, como nós vimos aí, e se expandindo para o Vale do Paraíba em direção a São Paulo. Então começa a grande produção dos grãos nessas regiões aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é chamado aí região do Vale do Paraíba. Tá? Essa região aí vai ser uma região rica em nutrientes e vai ser um solo aí propício a grande desenvolvimento da agricultura, principalmente da cultura do café. E há umas certas mudanças naquela região sudeste aí. Por quê? Uma das mudanças mais marcantes na região sudeste foi a construção de uma extensa ferrovia, ligando a áreas produtoras do interior para os portos do Rio de Janeiro e para os portos aí entre a capital do Brasil e Santos. Ou seja, a grande quantidade de café vai ser desenvolvida principalmente no interior da colônia, né? No interior aí de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro. E é necessário grandes quantidades de transporte para levar esse café para os portos e dos portos aí migrarem para as regiões aí, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Então, houve uma grande mudança na paisagem a partir da introdução dessas ferrovias nessa região aí que é o sudeste do Brasil. As ferrovias reduziram aí drasticamente o custo em comparação ao transporte feito por animais. Naquela época não existia outro tipo de transporte, a não ser o transporte animal, né? E com a introdução no século XVIII das ferrovias, a introdução aí dos trens movidos ao carvão, houve sim a possibilidade de grandes quantidades de cargas serem destinadas dos portos para os portos até a Europa e os Estados Unidos. Além disso, houve a diversificação da atividade econômica e o surgimento de várias cidades. Por quê? As ferrovias passavam pelas cidades e as cidades eram ditas como entrepostos, e a partir de então esses entrepostos aí surgiam, ganharam proporção maiores e se transformaram nas cidades que nós temos hoje interioranas lá entre São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, o país carecia de mão de obra e começou então a estimular a vida de imigrantes. Por quê? Porque o século XVIII, né, final aí do século XVIII, vai ser marcado pela abolição dos escravos. E muitos senhores aí, barões de café, eles vão se recusar a pagar salário para os escravos que antes trabalhavam de graça. Então, essa recusa de pagar os ex-escravos vai fazer com que a região sudeste carecesse de grande quantidade de mão de obra. E quem é que vem trabalhar nessa mão de obra? Serão os imigrantes que vêm
posteriormente lá da Europa. Por que da Europa? Porque na Europa está ocorrendo guerras, conflitos, está ocorrendo fome e muitas pessoas saem da Europa, né, em busca de condições melhores de vida e de sobrevivência e vêm morar aqui no Brasil. Porque além de ter aí grande disponibilidade de empregos nas regiões que antes, no caso, era as fazendas de café, também eles ganhavam terras, né, de acordo aí com a localidade que eles se anexavam, ou na região sudeste ou na região sul, certo? O que é que nós temos então, né? Aumento no mercado consumidor, há uma grande quantidade de pessoas agora moram na região sudeste e esse mercado consumidor ele cresce cada vez mais, desenvolvimento econômico vai ser elevado naquela região sudeste, vai ter uma grande introdução de aspectos culturais vindo dos imigrantes alemães, italianos, espanhóis, entre outros, né? Vem aí também novas técnicas de trabalho, alimentação, idioma, fashion, entre outros, e o Brasil aí havia a necessidade de mão de obra estrangeira devido às guerras lá na Europa. Então vai ser uma grande possibilidade dos europeus saírem dessa região conflituosa, dessa região aí que está tendo grandes quantidades de fome, guerra, entre outros, vir para o Brasil, porque eles, além de ganhar terra, eles também vão ganhar trabalho, emprego e renda. Aqui é uma região, uma mudança de paisagem aí, de uma região de São Paulo. Vocês podem perceber que toda essa região vai ser aí mudada devido à chegada de uma ferrovia, que vai ser muito importante para transportar as grandes mercadorias do café que são desenvolvidas nessas regiões aí de encosta dos morros e das serras. Só que também o café ele não vai aí ficar muito tempo, né? Quando a gente chega aí entre a primeira metade do século XX, aqui no Brasil, veio uma grande crise econômica que ocorre lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é o principal comprador de café do Brasil. Como os Estados Unidos entram nessa crise econômica, né, que é chamado aí crise econômica de 1929 ou quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, os Estados Unidos param de comprar o café do Brasil. Parando de comprar o café do Brasil, grandes quantidades de café vão ficar no estoque e muitos desses cafés aí vão ser desperdiçados, vão ser queimados, vão ser destruídos porque não há mercado consumidor para fazer essas compras. E o que é que vai ocorrer então para desenvolver uma nova economia no Brasil, já que o café não vai dar mais certo, né? Com o apoio do governo, né, e o capital acumulado pelos barões de café, ou seja, aquelas pessoas que tinham grandes fazendas de café, vendiam os seus cafés e acumulavam dinheiro. Os barões de café, como eram chamados, eram senhores de fazendas muito ricas que tinham grande quantidade de dinheiro. Então, tinha uma parceria aí. Essa parceria veio através do governo. O governo ajudou a desenvolver as indústrias e os barões de café, que agora são os industriais, compravam maquinário de fora, iniciando então a industrialização do Brasil em 1930. Os ricos fazendeiros, sobretudo no estado de São Paulo, passaram a investir agora em indústria, deixaram lá o café e agora começam a investir em indústria, tendo aí como principal parceiro econômico o Estado, que é quem? O governo brasileiro, que dava a abertura de estradas, dava aí energia, dava aí subsídios para pagar ou não imposto naquele terreno que ia ser ocupado, certo? A industrialização brasileira só foi ganhar impulso em 1940, no governo aí de Getúlio Vargas. Então nós temos a primeira onda, né, como nós vimos lá no capítulo 4, a primeira onda de industrialização no Brasil, que foi no governo de Getúlio. E a segunda onda foi no governo de JK, que foi o governo aí chamado, né, em 1950, na abertura econômica do Brasil, tá? As indústrias começaram a se concentrar na região sudeste. Por quê? Porque foi a região sudeste que teve maior proporção de riqueza para desenvolver essa grande quantidade de indústrias, porque teve o café anteriormente, tá? O que é que nós temos aqui então?
grandes contingentes aí de pessoas começaram a ser atraídas e a migrar para a região sudeste, porque estavam tendo aí grande disponibilidade de mão de obra, né, para construir as indústrias, para modernizar as cidades. Então, uma grande quantidade de pessoas começaram a migrar, principalmente da região nordeste para a região sudeste, tá? Imigrantes, pessoas de espaço rural, nordestino, vários tipos de pessoas, vários tipos de indivíduos migraram para a região sudeste. Além disso, para as indústrias funcionar, era necessário que o governo disponibilizasse energia elétrica, naquela região tivesse uma grande quantidade de matéria-prima e também via de circulação, ou seja, áreas para que as mercadorias circulassem, como abertura de estradas, portos, entre outros. Ficamos aí então na região sudeste, nosso primeiro capítulo sobre a região sudeste, né? E na próxima aula aí nós vamos falar sobre a região sudeste, o espaço físico, ok? Tem uma atividade aí para vocês fazerem no final do capítulo. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais.